E aí, designers, sejam todos bem-vindos, mais uma vez ao meu canal. Eu sou o Gilson Azevedo, infelizmente ainda não estou podendo fazer tutoriais, gravando vídeos onde eu apareça, e mais em breve eu vou dar um jeito para que isso aconteça. Então espero vocês lá no Photoshop para que a gente possa se encantar com esse mundo do social media que a cada dia vem crescendo cada vez mais. Então nós vamos dar início à nossa aula. E antes de começar aqui a nossa aula, nós vamos entender primeiro, quais são as principais funções do nosso projeto, Para que entendendo qual é o objetivo, ou seja, o que foi que o nosso cliente nos passou, nós possa fazer a construção do nosso fly de forma correta, sem fugir um pouco do foco daquilo que é a empresa em questão. Então aqui eu criei um layout com 3 perguntas, onde com base nessas 3 perguntas nós vamos dar início ao nosso projeto. Nós temos que seguir tudo aquilo que está dentro do nosso layout. Quando um cliente vai pedir para você fazer um projeto, ele sempre já tem um objetivo. Esse objetivo raramente vai ser o designer quem vai dar, é a empresa em questão que vai te dar o objetivo. Então, fora a questão do objetivo, quando o cliente dá, você tem que entender qual é a identidade visual da empresa. Você tem que entender quais são as cores que ela usa, como é que ela se comporta no meio social, porque entendendo isso, entendendo essas características dela, você vai poder construir um flyer que seja um flyer que se remeta totalmente àquela empresa. Então aqui na primeira pergunta, eu coloquei quais as cores da identidade visual da empresa do meu cliente. Então, por padrão, a empresa usa 3 cores, sendo uma delas sua cor principal. Isso bem aqui é bom ser notado. Toda empresa, geralmente ela usa 2, 3, 4 cores. Isso aí vai depender muito da empresa em questão. Porém, essa empresa, ela sempre vai ter uma cor que é principal, ou seja, aquela cor que mais se destaca, aquela cor que mais se remete à empresa. Por exemplo, o McDonald's ele não usa só uma cor, mas quando a gente vai olhar para o McDonald's, a cor principal dela é o amarelo. Então, aqui na nossa empresa, a cor principal dela é a magenta. Essa cor magenta, ela é um tom de rosa, quase chegando a um aspecto de vermelho. Uma coisa que é interessante, muitas pessoas às vezes quando vão comprar tinta para impressora, elas chegam perguntando assim, me dê uma tinta para impressora vermelha. Tinta para impressora vermelha não é o correto de se falar, porque a cor que é jogada dentro da impressora, na verdade é a magenta e não o vermelho. Vermelho e magenta não é a mesma cor. Então aqui por padrão, a nossa empresa costuma usar como cor de fundo os tons de cinza ou branco. Então, com base nessa questão do fundo, nós já sabemos que o nosso fundo ele pode ter ou essa tonalidade de cinza escuro ou tonalidade de branco. Quando o cliente já define isso daqui, quando o cliente já gosta de usar esse aspecto no background dele, isso é muito bom, porque você não vai ficar matando a cabeça para encontrar uma cor que se aplique de forma adequada dentro do seu projeto. E a outra cor que é utilizada aqui dentro da identidade visual da nossa empresa é a cor de preto. Porém, ela é uma cor que menos tem destaque. Então aqui, como ela é uma cor que menos tem destaque, nós podemos muito bem usar essas cores em textos. Porém, isso não significa que você é obrigado a usar ela, porque aqui você ainda vai botar a sua cabeça para funcionar, entender como você vai fazer o seu flyer e jogar as cores de forma adequada. Então aqui, passando para a segunda pergunta, eu coloquei qual o objetivo do nosso projeto. Bom, o cliente ele vem até você, ele vai te pedir um projeto e dentro desse projeto há um objetivo. Qual é o objetivo? É fazer um flyer para uma festa, fazer um flyer para um festival de dança. Então o objetivo tem a ver com a função do nosso projeto, com quem ela deve impactar ou com quem ela vai falar. Então aqui a nossa empresa é uma empresa de moda que vende roupa. E o foco principal dessa empresa é só vender roupas online. Ela não tem uma loja física. Então o meu projeto tem como objetivo principal lançar uma promoção de inverno. Aqui nós temos que entender uma coisa. No nosso objetivo fala sobre promoção de inverno.
Então, dentro do nosso projeto tem que ter alguma coisa que se remeta a inverno. Você não pode, por exemplo, lançar, uma questão de promoção de inverno e dentro do seu flyer você colocar uma coisa que tenha um aspecto, né, que se remeta a uma pessoa que vai para a praia. Não faz sentido. Tem que ter aspecto de inverno. Nem que seja o mínimo detalhe, mas tem que ter no seu projeto. Então, o anúncio, né, ele deve persuadir o consumidor a crer que tal empresa possui descontos especiais quando o assunto é casacos. Então, aqui nós sabemos que o nosso flyer, né, dentro dele vai ter que ter um casaco, porque a promoção ela está voltada para um casaco. Então, nesse objetivo, né, foi pedido para usar uma modelo vestida com um casaco. Essa modelo vai ser enviada pela nossa empresa em questão. E também a empresa pediu que nós não coloquemos muitas informações, uma vez que as principais são o título da promoção, que vai ser 2 casacos, o preço dos casacos, que será no valor de R$ 99, e nos foi dado a liberdade de acrescentar algo ao nosso critério. Quando o cliente dá essa liberdade bem aqui, não é para você extrapolar no seu projeto e fazer um carnaval, é que você pode adicionar pequenas frases de persuasão, mas isso aqui fica a seu critério, não significa que de fato você tenha que criar algumas coisas a mais dentro do projeto. Então aqui na nossa terceira e última pergunta eu coloquei em quais meios o nosso projeto será lançado. Bom, uma vez que a gente sabe qual é o meio que o nosso projeto vai ser lançado, nós já temos como criar o nosso projeto com tamanhos padrões. Ou seja, o nosso projeto ele será usado, né, nas plataformas do Facebook, Instagram e Twitter. Então aqui nós vamos ter que entender um pouco, né, quais são os padrões que o Facebook usa, o Instagram, o Twitter, para que a gente possa criar o nosso projeto. O nosso projeto, inicialmente, eu vou criar ele com a proporção usada pelo Facebook. Eu vou usar o padrão de 1000 pixels por 1000 pixels e depois, né, na hora de salvar o nosso arquivo, eu vou mostrar para vocês como vocês podem diminuir para 900 pixels por 900 pixels e salvar também, né, com o mesmo padrão usado, né, no Twitter. Agora que nós já nos questionamos, né, nós já respondemos as nossas 3 perguntas, nós podemos entrar no Photoshop e começar a criar o nosso projeto. E sempre que você estiver criando o seu projeto, eu indico vocês a voltar aqui. Uma das coisas que eu uso muito, né, para iniciar o meu projeto, né, e já ter ele quase que totalmente detalhado em mente, eu fecho os meus olhos e imagino como é que eu vou fazer o projeto. Quando eu faço isso, eu vou tendo uma base melhor do que eu vou fazer. Então espero vocês lá no Photoshop para a gente começar a criar o nosso flyer. Então aqui dentro do Photoshop, né, eu já estou com o meu artboard pronto. Com quem não sabe ainda, né, como criar um layout dentro do Photoshop, tem um tutorial meu, né, onde eu ensino a criar um flyer, né, e esse flyer voltado, né, para o cantor Wesley Safadão, onde nesse tutorial eu ensino você a criar um layout de forma correta. Então aqui dentro do nosso artboard pronto, a primeira etapa, né, a ser criada vai ser o nosso background. Lá no início da nossa aula, né, do nosso tutorial, nós vimos que a nossa empresa em questão ela costuma usar os tons de cinza escuro ou tom de branco. Aqui, né, no meu projeto, eu escolhi por padrão usar o fundo preto com pattern com os traços de bolinha. Então, para a gente criar aqui o nosso background, né, nós vamos vir aqui nas nossas camadas e bem aqui nessa opção nós vamos criar um novo Solid Color. Clicando aqui em cima ele vai abrir essa janela. E aqui nós vamos usar um tom de cinza que é o mais compatível com o tipo de cor que o nosso cliente nos repassou referente à identidade visual da sua empresa. Então aqui nós vamos digitar o número 21 3 vezes e o tom de cinza que nós vamos usar é esse bem aqui. Uma vez feito isso, basta você clicar OK. No tutorial anterior, né, para criar aqui o fundo do nosso background, eu vim aqui nas nossas formas e fiz ele com a opção de retângulo. Eu puxei ele de uma ponta a outra, né? E ele criou um quadrado. Nesse outro tutorial, eu estou ensinando uma forma diferente para vocês de criar esse fundo. Aqui, quando vocês fazem esse fundo, né? Você pode pegar o seu ponteiro do mouse, pressionar e arrastar ele, que de forma alguma ele vai mostrar uma layer branco no fundo. Já quando nós
criamos ele, né, com quadrado. Se você puxar, você vê que o nosso objeto se move. O padrão que eu mais aconselho a usar, né, de criar um fundo para background é esse daqui. Nossa próxima etapa aqui é clicar sobre a nossa layer. E bem aqui nessa caixa, né, de configurações, nós vamos vir até o nosso pattern, clicar sobre ele. E o pattern que nós vamos usar vai ser esse bem aqui, ó. Eu vou deixar ele nos arquivos para que vocês possam baixar e tá instalando no Photoshop de vocês. Para instalar, vocês vão vir aqui, né, clicar nessa caixinha, nessa seta, vocês vêm bem aqui e bem aqui vai ter essa opção, que é a opção onde você vai carregar o seu pattern. Então, feito isso, nós vamos deixar a opacidade, né, aqui em 7. E a escala do nosso pattern ela vai ter 77. Feito isso, basta dar um OK e nós já criamos o nosso fundo. Eu vou excluir essa layer aqui porque ela não está servindo para nada. E agora nós vamos criar um grupo, né? Nós vamos criar um grupo onde nós vamos dar o nome dele de fundo para que as coisas fiquem organizadas dentro do nosso projeto. Criando aqui o nosso fundo, a próxima etapa do nosso projeto vai ser criar 2 retângulos aqui dentro. Para criar aqui os nossos retângulos, nós vamos clicar aí, né, com a nossa tecla U, e ele vai estar acionando essa ferramenta bem aqui, que é a ferramenta de criar retângulos, eclipses e outros tipos de formas. Aqui na nossa opção de cor, nós vamos usar essa cor bem aqui, C80B26, que vai dar esse tom de magenta, que é o tom mais aproximado ao que a nossa empresa usa. Então aqui nós vamos dar um OK. E quando nós formos criar a nossa forma, automaticamente ela já vai sair na cor que nós predefinimos. Bem que nessa opção vai ter essas caixas de configurações. E eu aconselho vocês a ver se o retângulo de vocês ele está com essa opção aqui de margem acionada. Caso esteja, né, com alguma cor, você clica bem aqui e ele vai apagar. Então aqui nós vamos arrastar aqui e criar um retângulo mais ou menos até este local. E depois de feito isso, nós vamos jogar uma imagem em cima dele. Vocês lembram que lá no início da nossa aula nós vimos que nós temos que colocar algo que tenha um aspecto de inverno? Então eu baixei uma imagem, né, onde nessa imagem é um determinado local onde está nevando. Então aqui nós vamos jogar a imagem, nós vamos jogar aqui em cima do nosso retângulo. E depois de feito isso, nós vamos criar uma máscara de recorte. Para fazer isso, você vai clicar com o botão direito sobre a imagem que você adicionou. Lembrando que essa imagem tem que estar em cima do retângulo, ela não pode estar embaixo. Você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui em Create Clip Mask. Feito isso, ela já vai criar uma máscara e aqui você pode arrastar ela para onde for. E ela vai estar posicionada sempre dentro do seu retângulo. Ela não vai pegar as partes de fora. Então, feito isso, né, você vai aumentar aqui o tamanho dele para ele ficar completamente chapado dentro do seu retângulo. E depois de feito isso, nós vamos vir aqui nessa opção, nós vamos colocar em Darken. Caso você esteja usando o Photoshop em português, essa opção aí ela vai ser a primeira e provavelmente vai estar escrito escurecer. Então nós vamos deixar aqui nessa opção. E o próximo passo que a gente vai fazer é criar um novo retângulo por cima desse, onde esse retângulo ele vai ter a cor branca. Então nós vamos mudar aqui para branco. Nós vamos vir aqui na nossa forma, vamos criar o nosso retângulo. Eu vou deixar ele mais ou menos vindo nessa posição. Vou dar um Ctrl T aqui, vou diminuir mais aqui a largura dele. Depois eu dou um Enter e o próximo passo vai ser jogar a nossa modelo. Vocês lembram, né, que eu disse para vocês que o nosso projeto ele teria que ter algo, ele teria que ter um casaco. Então, né, a empresa em questão ela já mandou a nossa modelo, onde essa modelo vai estar vestida com um casaco. Então eu vou pegar aqui a modelo, vou jogar aqui dentro do projeto, vou arrastar ela até aqui, né, a parte de baixo da nossa forma. E vou dar uma reposicionada nela para que fique numa posição boa. Então, feito isso, eu vou dar um Enter aqui. E essa parte aqui, né, do nossos retângulos e da nossa modelo já está pronto. Feito isso, nós vamos criar aqui um grupo, onde nós vamos selecionar essas 3 opções. Para selecionar, você segura Ctrl e vai clicando em cima de cada um.
Vamos criar um grupo, onde nós vamos chamar de retângulo. E onde está nossa modelo, nós vamos criar um grupo e chamar de modelo. Feito isso, o próximo passo é adicionar as informações, ou seja, os textos de persuasão, ou seja, os textos de anúncio que a empresa em questão nos deu para colocar aqui. Então aqui nós vamos criar o nosso primeiro texto, que vai ser 2 casacos. Nós vamos clicar aqui com a letra T e ele vai acionar a nossa ferramenta de texto. Nós vamos clicar sobre o nosso projeto e nós vamos escrever 2 casacos. Nós vamos aumentar aqui o tamanho, né, do nosso texto, da nossa tipografia. E eu vou mudar aqui o tipo de família da nossa fonte. Eu vou botar essa família bem aqui, para que a nossa primeira letra, né, o nosso texto de cima, ele fique um pouco mais seco, um pouco mais fino. E abaixo do nosso título aqui, né, 2 casacos, eu vou adicionar o preço, né? Vou adicionar o preço da nossa promoção, onde eu vou colocar por 99 e eu vou colocar um asterisco aqui em cima. Já nessa opção por 99 eu vou colocar ela em destaque e eu vou colocar essa opção aqui. Feito isso, eu vou aumentar, né, o nosso texto para ele pegar até a ponta aqui, nosso texto de cima. Você pode vir bem aqui no canto da nossa régua. Caso a sua régua não esteja acionada, é só apertar Ctrl R e ela automaticamente aciona. Você vai clicar com o ponteiro do mouse em cima da régua e vai puxar. Ela vai criar uma nova linha e você vai colocar ela posicionada na de cima. Feito isso, você reposiciona o texto de baixo. Agora nós vamos criar uma linha aqui embaixo, né? Nós vamos clicar com a tecla U, que vai acionar a nossa forma. E nós vamos utilizar a mesma cor que nós usamos para fazer esse retângulo aqui. Vindo aqui, você muda a cor. Essa cor ela já vai estar pré-definida aqui, porque você usou ela minutos antes. Você vai pegar bem aqui desse canto e vai botar ela mais ou menos até aqui. Eu vou adicionar aqui o R e o S, né, que simboliza aqui a opção do nosso real, para que a gente possa dar aqui um destaque melhor e acionar que esse 99 tem a ver com o preço da nossa promoção. Vou deixar aqui, né, a nossa linha mais ou menos pegando até aqui e vou dar um Enter. Feito isso, vocês se lembram daquela opção que eu disse que o cliente nos deu a opção para criar um texto, né, um texto a mais dentro do nosso projeto. Eu criei um texto, né, aqui, onde nesse texto eu vou levar o leitor a entender que a promoção só é válida para o link que está sobre a nossa imagem. Porque aqui na nossa imagem nós não vamos colocar link, mas quando ela for postada lá no Facebook ou na outra plataforma, ela vai ter um link para que as pessoas possam ser direcionadas para a página da loja em questão. Então aqui embaixo eu vou escrever promoção válida somente para os produtos deste link. Então nós vamos adicionar, né, a nossa ferramenta de texto e vamos escrever. Aqui nesse texto eu não vou deixar as letras todas em maiúsculo. Vou mudar aqui a nossa fonte. Vou botar essa daqui. Vou reposicionar ela bem aqui abaixo, né, da nossa linha. Eu vou adicionar um asterisco também aqui antes da nossa frase iniciar. E feito isso, né, essa parte aqui de colocar o texto, né, de anúncio já está pronta. Então aqui eu só vou adicionar mais uma informação, que no caso vai ser como se a promoção fosse uma promoção onde esse casaco estivesse com 50%, né, de desconto, ou seja, 50% mais barato.
E eu vou adicionar aqui, né, um local onde a pessoa possa colocar logo da sua empresa, isso se ela quiser. Então aqui eu vou vir, né, com a nossa ferramenta de formas e eu vou adicionar um círculo, ou seja, um eclipse. Vou arrastar mais ou menos esse local, vou criar um círculo. Esse círculo eu vou deixar ele na cor preta, porque é uma cor que a empresa usa. Vou dar um Ctrl J nesse círculo. Vou vir no círculo ou no de cima ou no de baixo, vou dar um Ctrl T. Segurando Shift Alt, eu vou arrastar ele para aumentar um pouco de tamanho. Eu vou voltar aqui, né, segurando sobre o que eu acabei de aumentar o tamanho. Eu vou acionar a tecla U. E aqui, né, nessas opções de configurações, eu vou botar o centro dele em transparência e a borda dele na cor preta. Feito isso, agora eu vou digitar aqui 70%. 70 não, 50%. Vou aumentar o texto. Acabei colocando aqui 500. Feito isso, logo abaixo, né, eu vou digitar a palavra off. E aqui, né, o nosso consumidor final já vai entender que esse produto que a loja está vendendo, ele está 50% mais barato do que o valor original dele. Então o próximo passo aqui, né, eu vou jogar aqui umas formas aqui dentro, né, só para dar um visual mais bonito. Vou clicar aqui e criar uma nova layer. Vou vir aqui com o nosso brush. E o brush que eu vou usar, né, vai ser esse bem aqui, ó. Esse brush eu vou colocar ele na cor branca. Vou arrastar ele, posicionar mais ou menos até aqui. E aqui nessa opção onde eu acabei de criar, é aonde você vai colocar o logo do seu cliente. Aqui nessa borda, eu vou colocar mais uma frase. Essa frase eu vou colocar esquente-se de verdade. Vou usar lá, né, a mesma fonte que eu usei aqui do nome Dois Casacos. Feito isso, eu vou aumentar ela um pouco de tamanho. Vou segurar a tecla Shift e vou rotacionar ela. E vou jogar essa frase mais ou menos aqui. Depois disso, eu vou jogar mais um brush aqui na cor preta. Vou selecionar a cor preta, lembrando que aqui com conta-gotas, quando você aciona ele com a tecla I, aonde você passar, né, e apertando, ele vai buscando as cores em questão dentro do projeto. Se vocês vão ver aqui, vai mudando a cor. Então ele acaba buscando a cor para vocês sem que você esteja que tá aqui, né, pesquisando qual é a cor certa para ser usada, ou seja, qual é o código dessa cor aqui. Então feito isso, eu vou usar a cor preta com a tecla B, né, por cima da layer que a gente acabou de adicionar. Eu vou vir aqui, né, no meu brush, num pacote de brush que também eu vou deixar para vocês. Inclusive eu já deixei ele num tutorial anterior para vocês baixar. Vou pegar esse padrão bem aqui. Vou diminuir ele, né, com fecha colchetes. E vou adicionar ele bem aqui, ó. Então feito isso, nosso projeto já está pronto. Aqui eu aconselho a não criar mais coisas para que o projeto não fique muito manifestado, né, muito pesado. Só isso aqui tá bom, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu tentei ao máximo, né, fazer um tutorial que não fosse muito longo, mas mesmo assim acabou se tornando um tutorial longo. Eu espero vocês num próximo tutorial. E o pedido que eu faço, né, aquele pedido que todo mundo faz, que é para que vocês possam curtir esse vídeo, para que vocês possam compartilhar e se inscrever no meu canal. Então no próximo tutorial nós vamos vir com um tutorial melhor, né, sobre a questão do social media, aonde eu não apenas vou ensinar vocês a criar o flyer, como eu vou ensinar um pouquinho mais, né, para vocês sobre a questão da metodologia. Eu quero ensinar vocês sobre a metodologia para que vocês não fiquem, né, presos somente em aprender a criar coisas dentro do Photoshop.
porque não basta apenas a criar coisas dentro do Photoshop. Eu gosto muito de ressaltar que é uma diferença muito grande em você fazer um curso de Photoshop e você fazer um curso de designer gráfico. São duas coisas totalmente diferentes. No curso de Photoshop, você aprende, né, a mexer no software, e já no curso de designer gráfico, você não apenas aprende a mexer no programa, como você aprende o conceito do design. Então são duas coisas diferentes. Agora voltando aqui, né, no nosso Photoshop, eu prometi, né, no início do nosso vídeo que eu ia ensinar vocês, né, a salvar o arquivo de vocês da forma correta para que vocês possam jogar na plataforma da web. Para que vocês possam salvar, né, isso aqui de forma correta, vocês não devem vir aqui, né, em File, aí você vem em Salve e colocar em PNG. Esse formato PNG aqui pode até ser, né, que ele caia bem na hora. Porém, nem sempre ele mantém, né, uma resolução adequada para que você jogue na web. Então, o modo mais correto aqui, né, para se fazer isso é você fazendo uma exportação e salvando esse arquivo em PNG 24. Então, para fazer isso, você vai vir aqui em File, Export, e você vai vir aqui, ó, clicando aqui, ele vai abrir essa caixa e aqui dentro você vai ver como está o seu projeto, né? Você pode colocar aqui em 50%, ele vai mostrar aqui, né, de fato como está o seu projeto. E bem aqui nessa opção, você, se tiver em outra, né, pode ser que esteja, você vai botar em PNG 24 e automaticamente ela já vai mudar aqui. Você não vai precisar mexer mais em nada aqui. Porém, aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Como esse projeto aqui, né, ele foi criado em um padrão que foi de 1000 pixels por 1000 pixels para ser jogado no Facebook, isso significa que ele pode não ser muito bem aceito dentro do Instagram. Porque o Instagram, né, por padrão, ele aceita padrões de 900 pixels por 900 pixels. Então, para que você não crie, né, um novo layout, um novo projeto com as proporções de 900 pixels para jogar dentro do Instagram, você pode vir bem aqui, ó, nesse nome aqui, né, Image Size, e você pode, né, alterar esse valor. Se você colocar aqui 900, automaticamente ele muda e ele já muda embaixo. Caso você tente, né, modificar isso aqui e ele não modifique os dois lados aqui por iguais, é porque essa opção bem aqui ela não está ativada, então ela só vai fazer isso se você ativar. Como aqui o nosso objeto, né, ele precisa manter esse padrão para que não crie distorções, basta que você coloque aqui. Então, quando você colocar aqui 900 por 900, você vem aqui em Save e escolher a pasta onde você deseja. Então, depois disso, né, o seu projeto ele já está pronto para ser jogado na internet, não precisa mais fazer nada. E essa é a dica que eu queria dar para vocês, e é uma das dicas mais importantes, porque muitas pessoas às vezes fazem um trabalho muito bonito, mas não sabe a forma correta de se salvar um arquivo para social media.